Agora veja. Aqui está o que eu quero chamar a atenção de vocês para amanhã. Tá? E amanhã eu quero que vocês acompanhem isso. Porque a gente vai passar... A gente está sendo observador da história. Né? Então o que está acontecendo? Amanhã vai ter uma votação de um plebiscito constitucional no Chile. Para se criar uma nova Constituição. É o que eu tinha falado na aula passada para vocês, gente. Constituição vale enquanto você tiver uma norma hipotética fundamental das pessoas dizerem essa Constituição vale. A partir do momento que as pessoas falam essa Constituição não vale mais, né, virou madeira apodrecida. Não se iludam com isso. Não caiam nos encantos do legislador, né, do judiciário, desse discurso sedutor, né, de estabilidade. Vale enquanto os interesses estiverem de acordo. E amanhã vocês vão poder ver o que vai acontecer no Chile. Tá? Amanhã vocês vão poder ver o que vai acontecer no Chile. Então a notícia está aqui, olha, até tá, eles estão assim, né? Saiu no El País essa notícia aí, né? Eu vou abrir aqui. Ó, o Chile chega ao seu plebiscito constitucional no domingo com uma grande incógnita. Quantas pessoas irão às urnas? Estão aptos a votar 14 milhões de cidadãos, mas é um país em que a participação eleitoral diminui desde a chegada da democracia em 1990. Nas eleições presidenciais de 2017 não ultrapassou 50%. Então, no Chile lá, eles votam se eles querem, né? É facultativo. O Chile tem uma das maiores taxas de abstenção da região, com a Colômbia, um fenômeno que se agravou desde o início do voto voluntário em 2012. Olha lá. Nem a pandemia do Covid, que não está controlada, nem a violência registrada no último domingo, uma semana antes da Constituição Popular, são elementos que ajudam a prever o que acontecerá com o que é considerado o mais importante e simbólico processo eleitoral registrado no Chile desde 1988, quando um plebiscito decidiu sobre a continuidade de Augusto Pinochet. E aí aqui tem uma outra informação que eu quero que vocês tenham bem atenção, né, gente, que é o que aconteceu lá semana passada, que eles botaram fogo em 2 igrejas lá, né, e aí tem uma imagem até dessa igreja aqui, ó, que pegou fogo aqui na cúpula dela e ela desabando, né, vocês devem ter visto esse vídeo aí, dessa imagem desabando. Então assim, gente, veja, olha só como muda o foco da coisa. Se eu estou olhando para o Chile, tá, pessoal, de um contexto de ciência jurídica tradicional, tá, então me resta esperar a nova Constituição para eu estudar o que está na nova Constituição. Entenderam? Então é isso. Então, tá, então beleza, amanhã tem votação. É legal, vou esperar o resultado e vamos ver então se vai ter uma nova Constituição. Então, né, uma nova norma hipotética fundamental está sendo votada. Né, as pessoas vão dizer, olha, não queremos mais aquela ordem jurídica, bota outra no lugar. Né, então, nos resta somente, né, aguardar a decisão e depois esperar a outra Constituição, e aí a gente vai entender, a nova Constituição foi mais democrática, porque essa aí era uma Constituição lá da ditadura, tal, então trouxe ganhos, enfrentou problemas, né, de desigualdade, porque o Chile é o segundo país mais desigual da América Latina, né, ele só perde para o Brasil. Apesar disso, é um país que tem, né, dentro de um quadro de estabilidade econômica, né, e ganhos, né, de economia grandes, mas com desigualdade, né? Então você tem pessoas muito bem, né, uma quantidade de pessoas muito bem, mas você também tem uma quantidade de pessoas que passa dificuldades igual passa no Brasil. Então você tem os extremos, né, nessa proposta do Chile. E você tem o problema todo do que aconteceu no Chile, né? O local onde a repressão foi a maior, né? Você tem o problema da Operação Condor, né, gente? E a Operação Condor foi mais grave lá. Aí foi um pouco menos grave na Argentina, mas na Argentina também teve, né? E no Brasil parece que não teve, né? Mas no Brasil teve outras coisas graves, né? Aí, pessoal, veja, o que acontece, né? Por que eu estou fazendo esse levantamento de ciência jurídica? Porque a gente tem que olhar, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que quando a gente começa a olhar o direito por um outro objeto, pesquisa, a gente não está olhando a norma. Eu não estou preocupado com a norma jurídica, eu não estou preocupado
eu estou preocupado com o que vai acontecer a partir dessa votação de amanhã. Porque eu estou olhando em termos de pacificação. Entendeu? E a gente está olhando, e pelo que eu estou falando para vocês, vocês podem entender que existe uma ferida aberta na sociedade chilena. É que queimaram 2 igrejas essa semana. Né? Destruíram 2 igrejas. Aí a gente até pode levantar a questão assim, tá, mas essa destruir 2 igrejas não foi um movimento político, né? Direcionado para criar um factoide e tal, né? Especificamente organizado para isso? Pode ser. Também a gente não pode negar essa hipótese, né? Que a coisa esteja, o caos, né? O caos tenha sido provocado. Agora veja, mas isso tem que fazer parte do nosso objeto de estudo, então. O nosso objeto de estudo não pode ser assim, eu ficar esperando, vamos esperar aqui a nova Constituição, se vão decidir pela nova Constituição ou não, né? Esse não é o objeto de estudo do direito. O objeto de estudo do direito é que eu estou olhando uma situação de conflito estabelecida naquela sociedade que não vem de agora, né, e que vai ter consequências, gente, que a gente não sabe amanhã. Por exemplo, pensem na seguinte hipótese comigo. Pensem comigo. Vamos dizer que amanhã, tá, a maioria silenciosa, que a gente tem que saber o que a maioria silenciosa pensa, né? Porque esses eventos, esses factoides, esses eventos não são a população. Mas isso não quer dizer que a população não esteja olhando e falando assim, olha, realmente está na hora de fazer uma outra Constituição. Essa Constituição é lá da ditadura, pô. Né? Vamos fazer outra. O Brasil já fez outra lá em 88. A gente está ainda aqui com a mesma Constituição, pô. Vamos fazer outra, não é? Não pode acontecer esse raciocínio? Então, a maioria silenciosa pode estar pensando isso. E não está querendo queimar igreja nenhuma, gente. Entendeu? Né? Esse negócio do factoide aí não é a sociedade. Porque a sociedade não quer isso. Né? A maioria silenciosa, o arquétipo do ser humano comum não é de destruição. Né? Pelo contrário, ele quer preservar a família, ele quer preservar a vida dele, ele quer preservar a sobrevivência, quer preservar o trabalho, quer preservar as coisas dele. Aquela ideia, olho no olho. Ó, o que a pessoa quer? No olho no olho. Então, assim, o que eu quero desmontar com vocês aqui, e amanhã vai ser uma boa oportunidade da gente acompanhar isso. A gente vê o que vai acontecer em termos de pacificação, entendeu, gente? Porque, assim, se amanhã a maioria silenciosa falar, fica essa Constituição, pessoal, nós temos que entender por que isso aconteceu. Né? E aí, o que pode acontecer depois também? Em termos de aumento de violência. E assim, se você está escalando violência do lado, gente, não esqueça que você vai escalar a violência do outro. Tá? A violência, ela chama violência. Né? O fato da gente ter entrado no radicalismo no Brasil proporcionou o surgimento de outro lado radical também no Brasil, que a gente não via mais. Né? Pelo menos eu passei né, do período que eu me conheço como pessoa, eu nunca tinha eu nunca vi os polos tão exacerbados como a gente tem hoje no Brasil. Eu nunca vi isso. Eu nunca passei por isso. Né? A gente sempre via assim academia com perspectiva progressista, mas nunca no sentido de ruptura, né, gente, de confronto. E isso é um problema, né? Porque o que vai acontecer no Chile? Então a gente tem a primeira hipótese. A maioria silenciosa fala, não, então veja, a gente está olhando a ciência jurídica como objeto da ciência jurídica a pacificação. Ó, já mudamos a figura, não estou preocupado com a norma, eu não quero saber a norma, a Constituição. Não é a norma, a Constituição que vai pacificar as pessoas, gente. Tá? Não é. Não é isso. Tá? Não são as consequências disso. Então, esse é um dado quando a gente começa a olhar a ciência jurídica por um outro objeto. E é essa a grande chamada que eu tenho aqui para fazer para vocês, é que vocês comecem a olhar, então, também pelo objeto da pacificação. Porque, né, a gente quer que o país esteja bem, né? O país perto, eu conheço, é muito legal passear no Chile. Né? Sempre foi assim, lá tem vulcão, cara, vulcão ativo, são coisas muito lindas que a gente não tem aqui.
Tem deserto lá, tem coisas muito legais. Aí a gente começa, quando a gente vai então estudar esses outros aspectos, né? A gente tem que começar a ver o que vem depois, né? Por exemplo, pode vir uma Constituição mais democrática, né? Mais social, de bem-estar social, melhorar o atendimento das pessoas, melhorar, né, o problema que eles têm lá com as aposentadorias muito baixas. Isso pode ser melhorado. Então, uma nova Constituição pode resolver, né? Nesse sentido, pode resolver. Mas, e esse outro sentido do confronto, né? Como é que fica? Porque o confronto não é só lá, né, gente? O confronto dos grupos insatisfeitos, ele acontece em qualquer lugar do mundo hoje. A Primavera Árabe foi um exemplo disso, né? E ela terminou no Leviatã, né? Ela não provocou mudanças reformatórias democráticas. A Primavera Árabe terminou naquilo que é o resultado de toda a desordem, que é você chamar o Leviatã. E aí, cara, aí vem o problema, né? Falar, a gente discutir abertamente, com serenidade, se a gente quer um Leviatã.